Ontem mesmo foi um dia desses. Essa semana, nesse final de semana, foi um dia desse. Bastou o tempo fechar, bastou pensar em chover, as nuvens começarem a aparecer, a gente tem problemas nas aproximações para pouso no aeroporto de Ilhéus. O que é que precisa para um avião pousar? Precisa que o piloto veja a pista. Por mais, no mundo inteiro, por mais tecnológico que seja o aeroporto, você pode falar em Nova York, Paris, Sim. o que tem que chegar num ponto perto da pista e o piloto vê a pista. Todo o pouso é assim, com exceção de Londres e mais alguns dois que o cara não precisa ver nada, mas é porque lá é desse jeito, né? Sei. Mas todo lugar do mundo você tem que chegar pertinho. O quanto pertinho é isso? Salvador, por exemplo, o cara chega a 350 metros da pista. É muito perto. E você É vê na perto. velocidade ali de 250 km por hora, então a gente está falando de poucos segundos para você ver a pista e pousar. Sim. O instrumento de aproximação que tem em Salvador permite que o avião chegue até 350 metros da pista. O que tem em Porto Seguro e Vitória da Conquista são semelhantes. Permite que o avião chegue a aproximadamente 2.400 metros perto da pista. A gente está falando 2.400 metros, mas a 250 por hora, 2.400 é muito pertinho, Sim. né? O que é que você tem em Ilhéus hoje? O avião chega no máximo, no mínimo, a 7,5 km. 7,5 km é muito longe. E a gente não está falando, uma coisa para ficar bem claro aqui, que não são 7,5 km na horizontal, é no oblíquo. Quando você pega 7,5 km e vai para o oblíquo, você está dentro da nuvem. É porque a gente voa, a gente sabe o que é Sim. base de nuvem, o que é tudo, né? O que é base da nuvem? É quando você vem dentro da nuvem e aí de repente passa naquela camada e agora você está vendo. A nuvem ficou para A cima. nuvem ficou para Sim. cima, é o que a gente chama de teto, né? Quando você vem no oblíquo a 7,5 km, você está tão alto que normalmente, comumente, se for um dia de chuva, você está dentro da nuvem. Então não tem como o piloto aproximar mais do que isso. É por lei, ele é obrigado a seguir a carta de aproximação e a carta diz: aqui você tem que arremeter, você tem que descontinuar a aproximação e ir embora. O piloto vem aqui para Ilhéus, 7,5 km, não viu a pista, ele vai embora. E aí, por que a passagem é cara? Porque na hora que esse avião, foi o que aconteceu comigo ontem, na hora que esse avião vai embora para Salvador, e aí continua chovendo e não consegue voltar, todo mundo que era para pousar aqui em Ilhéus Sim. parou em Salvador. Todo mundo que ia decolar de Ilhéus não vai para lugar nenhum. A empresa é obrigada a dar hotel, alimentação, ônibus, uma opção para mandar a pessoa de ônibus para lá ou para cá, né? Os pilotos, normalmente, eles têm uma jornada, pilotos e comissários, eles têm uma jornada de trabalho. Dependendo do atraso ou do tempo que ele já está voando, ele não consegue mais prosseguir o voo. Então ele tem que parar esse avião lá em Salvador. Esse avião, ele tinha uma malha para seguir. O avião é igual um trem. Ele Sei. vai de estação em estação. Na hora que ele ia de A para B e parou em C e não consegue mais voltar para A e B, na hora que ele chega em C, tudo que ele tinha que fazer a volta do caso aqui, normalmente a gente vai para São Paulo ou para Confins aqui, Léo. Ele tinha que voltar para Confins ou para São Paulo, seguir a viagem dele. Então esse avião estaria às 3 horas da manhã lá em Rio Branco. Porque choveu em Ilhéus, o voo de 3 horas da manhã, daqui a 12, 15 horas, já está atrasado lá em Rio Branco. Entendi. Qual é o prejuízo de uma empresa na hora que ela manda um avião para Ilhéus, um avião que custa 100 milhões de dólares, e chega aqui, esse avião não pousa, vai para Salvador? É enorme. A gente só de quarto de hotel, de 186 quartos de hotel, ontem Salvador não tinha mais quarto de hotel. Salvador, de tanto avião que saiu de Ilhéus e foi para Salvador, não conseguiu pousar aqui, que cada aviãozinho que chega lá é 186 quartos de hotel. Chegou o segundo, mais 186. Chegou o terceiro e agora? O Gol conseguiu pousar já acho que às 21h30 e foi o que salvou, porque não tinha mais aposento em Ilhéus ontem. O que é necessário para que esses aviões Pois é. E aí o que pousem, acontece? mesmo com tempo nublado, tempo chovendo? Exatamente. Só para ver, então assim, é isso que deixa a passagem cara. A empresa ela vai fazendo caixa nos dias que está dando sol, vendendo uma passagem a 3.000, 2.500,
um absurdo. Quando você sai de Vitória da Conquista, você paga 700, 800. Quando você sai de Salvador, você paga 300, 400. Mas saindo, chegando de Ilhéus, é 2.000 alguma coisa. Né? Por quê? Porque ela precisa fazer caixa, porque Ilhéus é uma operação, do ponto de vista financeiro, bem desvantajosa para a empresa. Né? E o que é que tem que fazer? A gente precisa de instrumentos de aproximação aqui em Ilhéus que permitam que o avião, que o piloto chegue mais perto. Hoje, esse instrumento de aproximação já custou 10, 15 milhões de dólares. Hoje não custa nada. O GPS dá conta disso. O avião tem GPS para fazer essa aproximação, mas a pista de Ilhéus ainda não foi, vamos dizer assim, contemplada pelo pessoal do DECEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, pelo pessoal do GEV, né, do Grupo de Ensaio em Voo, a própria ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil. Eles não contemplaram Ilhéus com esse tipo de aproximação por instrumento GPS, que para o governo custa o quê? Um avião de ensaio, dá umas voltas aqui fazendo todas as medições, e ele aí cria uma carta de aproximação que, como em Conquista e como em Porto Seguro, o avião consegue chegar mais perto e pousar. O que é que falta para isso? Vontade política. A gente está entrando agora aí no novo mandato, né? E eu tenho cutucado o novo prefeito, tenho cutucado o Bebeto, tenho cutucado outros vereadores. Não vai, por meios técnicos, Ilhéus conseguir isso nunca. Apenas por meio político. Alguém da prefeitura, da Câmara, tem que mexer, e eu vou dizer logo o caminho das pedras, com o Ministério da Defesa. Não é Ministério da Cidade, não é Ministério de Turismo, de nada que vai resolver. É o Ministério da Defesa. O ministro da Defesa é que tem a chave para chegar lá no DECEA, no GEV, na ANAC e dizer assim: vamos contemplar aquela região de Ilhéus, vamos fazer um sistema, vamos desenhar a carta de aproximação por instrumento, que o avião chegue mais perto. Todos os aviões ontem teriam condição de ter pousado se tivesse um pouquinho mais perto, porque eu estava dentro de um deles, eu posso testemunhar. Eu via o chão, mas no oblíquo você não vê. Né? Uma coisa é você tá aqui e vê o chão, você vê. Sim. Mas você tá aqui, você não vê o celular dele lá. Sim. Porque você está dentro da camada de nuvem aqui ainda. Você consegue ver o chão. Então, se você consegue chegar, você passa para baixo da camada de nuvem. Se você consegue chegar mais perto da pista. Então, é esse o ponto. Se você coloca essa operação por instrumento, acontece uma revolução nesse aeroporto de Ilhéus. Primeira coisa, as empresas vão mandar o voo aqui com a certeza que ele vai pousar. Olha que mudança que as empresas têm. Por quê? Você tem um avião de 100 milhões de dólares. Qual o melhor? Você partir seu avião de São Paulo para Ilhéus, pode pousar ou pode não pousar no dia de chuva. A gente sabe que a gente está numa região sofrível do ponto de vista financeiro. Nossa região é pobre, né? Nossa região não é uma região abastada como é o Triângulo Mineiro, como é o norte do Paraná, como é, né, os estados lá de Mato Grosso. Então, você já vendendo uma passagem cara para a nossa turma. A nossa turma já não consegue comprar essa passagem. Esse avião vem para cá. Daqui a pouco ele não pousa. Não pousou, começa a lhe dar prejuízo quando ele vai para Salvador. Ou você prefere pegar seu avião e mandar para Uberlândia, que ele vai pousar, ou mandar para Maringá, que ele vai pousar, ou mandar para Florianópolis, Curitiba, que o pessoal tem um ticket alto, pode pagar os R$2.000 na passagem num trecho de 1 hora, e ser muito mais vantajoso do que o cara pagar 2.300 em 1h40 de voo. Então a empresa faz cálculo, a empresa não está lá para fazer caridade. Sim. Então, na hora que você bota uma aproximação por instrumento e ela tem certeza que o avião dela vai pousar, mesmo um dia nublado com chuva, ela tem condição de mandar esse avião para cá mais de uma vez. Quando você abre mais de uma rota, você abre a concorrência, a outra está olhando, porque a Azul mandou 2 vezes, a TAM também quer mandar 2 vezes, a Gol também quer mandar 2 vezes, porque elas trabalham no mesmo horário, para o mesmo destino, o tempo todo, é assim. Basta ver os quadros dos aeroportos. Verdade. Né? Você vai ter uma operação de aviação cargueira aqui durante a noite. Você sabia que se juntar todos os aviões que a Azul, TAM e Gol tem, se tivesse aqui Deus nos livre disso, 11 de setembro, tem que botar todos os aviões no chão. Não tem aeroporto
para todo mundo. Não tem vaga nos aeroportos para todos os aviões. Sim. E aí o que é que as empresas precisam? Durante a noite, elas precisam fazer um cheque de manutenção nos seus aviões, né? A tal do daily check. Parar para olhar pneu, fazer uma limpeza mais forte dentro da aeronave, fazer alguns itens de manutenção. E essas empresas usam do seguinte, elas mandam o avião cedo da noite, tipo 6, 7 da noite, para alguma base distante. Lá o mecânico faz o daily check. Pode continuar. Lá o mecânico faz o daily check e o avião volta na madrugada para o Rio, São Paulo, Brasília, seja lá onde for, né? Ele precisa estar num grande centro cedinho de manhã para fazer Sim. os primeiros voos. Ilhéus podia ser, a gente tem 3 vagas aqui, podia ser, e já foi da Azul uma época, mas podia ser um ponto desse. O avião vem baratinho para Ilhéus, porque ele não tem espaço para ficar lá em Congonhas, ele não tem espaço para ficar no Santos Dumont. Ele vem baratinho de São Paulo para cá num voo noturno. A gente ganha aqui mais funcionários de aeroporto, porque vai ter agente de aeroporto, vai Gera ter mais emprego, né? gera mais Gera emprego, mais táxi, Uber, a noite toda rodando aqui, Dobra, 2, 3 triplica voos. tudo. Então, se acontece uma revolução. Posso no falar negócio dessa agora. época aqui? Por exemplo? Isso que eu ia dizer.